Boa noite aí, César. Vamos entrando, fiquem à vontade. Aguardar a Liana entrar aí que a gente dá início ao nosso bate-papo de hoje, que serão os conceitos da questão do treinamento de força, né? Tanto na fisioterapia como na educação física aí. Uma visão da Liana, que é doutoranda, é mestre, é doutoranda em fisioterapia. Aí ela acabou de entrar, só ela dá o... Tá ótimo, agora tá legal. Ah, então tá beleza, senão eu mudava a conexão aqui. Quanta honra, obrigada pelo convite. Que isso, consegui 1 hora para fazer uma live com essa mulher, é difícil demais, galera. Isso aí segue esse pessoal aí que vale a pena. Seguindo os exemplos do mestre aí, né? Toda noite está fazendo live aí, passando muita informação de qualidade, de grátis, gente, de grátis. Free. Algo que, inclusive, os profissionais das nossas áreas deveriam fazer mais, né? Faz parte de um trabalho preventivo, na minha opinião, né? A informação é o melhor trabalho preventivo que existe. Em qualquer assunto, não só no aspecto de força, enfim. Na física isso é muito importante. E não só a questão preventiva, né, mas uma questão de profissionalismo e de valorização do mercado realmente de trabalho, né? Se você passa informação, a classe toda cresce com isso, não é só a unidade, não é só a pessoa, né? Exatamente, exatamente. Preparada, então? Vamos lá. Agora eu estou preparado. Com medo dessa mulher, gente. Vamos começar do começo? Literalmente, né? Começar do começo. Por exemplo, você pega, falando em uma linguagem bem simples, né? A gente pega a literatura científica, um livro lá na graduação e tudo mais. Força é o quê? Aquela tensão que é produzida pela unidade contrátil do músculo, que é a unidade motora, né? Uhum. E que vai gerar uma contração muscular, adaptada, né, modificada, dependendo do tipo de movimento que vai ser executado. Para mim isso está certo? Tá. Mas para mim é uma visão muito simplista de força, sabe, Maurício? Porque a gente não lida com músculo, a gente lida com pessoas. Né? Pessoas que vão executar movimentos dentro de um contexto de vida, dentro de um ambiente, e precisa se adaptar a esse ambiente, né? Então, quando eu falo muito de força para os meus alunos, quando eu vou explicar esses aspectos relacionados a fazer uma reabilitação da parte de força muscular e tudo mais, explicar esses desequilíbrios musculares dentro do consultório, eu costumo falar muito que a gente precisa buscar uma força funcional e não simplesmente um músculo que tem uma capacidade de contrair de uma forma fisiológica, de contrair de uma forma forte, ativando uma quantidade de fibras musculares grandes, mas uma força funcional, que é o quê? A capacidade de gerar, de aumentar ou diminuir a força de uma forma coordenada e harmonizada de acordo com a demanda do ambiente. Exatamente. Que é isso que o nosso corpo precisa, é isso que o nosso corpo faz 24 horas, né? E é uma coisa simples, você falou, vamos começar do começo, né? Então, uma pergunta simples. Para levantar da cama, eu preciso de força? Força? Para ir ao Por vezes até força de vontade, não só força muscular, né? Não deixa de ser força, né? Não deixa de ser força. Mas olhando no contexto de movimento, contexto corporal, anatômico, força. Para ir no banheiro, eu preciso de força? Força. Para empurrar um carro, eu preciso de força? Força. Então, força. Tudo é força. Tudo é força? Tudo é força. Tipos de força diferentes. Tipos de contrações diferentes, mas tudo envolve contração muscular. A gente está aqui sentado, relaxado, mas isso aqui
É força. Está fazendo força. Ficar em pé, fazer força. Exatamente. E uma coisa que é importante destacar, e que eu gosto muito de bater nessa questão dentro da físio, só em casos bem específicos, que até tem essa questão atual que a gente está vivendo, né, do Covid também, que a gente vai trabalhar uma musculatura isolada. Porque todos esses movimentos do dia a dia que a gente falou, colocar uma criança, ou sei lá, eu quero conseguir levantar 100 quilos. Tudo isso não envolve uma musculatura sozinha. E, por vezes, a gente vê protocolos, condutas, assim, dentro da físio sendo realizadas para um único músculo, né? Tem casos e mais casos. Por que eu falei que tem a ver com essa questão do Covid? Uma coisa que é muito comum, no caso de pacientes críticos ou de tratamentos mais agressivos, né? Por exemplo, quem está internado, que está ali sedado, precisa de uma intubação e tudo mais, está numa condição em que, por exemplo, muitos desses pacientes hoje, com essas sequelas do Covid, eles precisam ficar na posição em prono, barriga para baixo, durante muito tempo, por vezes mais de 10 horas. E o tempo de internação tem durado o quê? 20, 30 dias e alguns até mais. Então, imagina quanto tempo acamado, né? E quando esses pacientes, eles estão numa condição em que está consciente e responsivo, que aí tem avaliações básicas que se faz, de abre os olhos, põe a língua para fora, não sei o que, viu que responde, tem que fazer o MRC, que é a avaliação da força muscular com o teste muscular manual, para ver como que está a condição de força. Porque o que está acontecendo com esses pacientes, quem já viu em algum momento na televisão aquela galera saindo curada, todo mundo sai na cadeira de rodas, porque esse tempo de internação leva a uma fraqueza muscular mais generalizada devido ao período que ficou lá internado, né? Que é uma fraqueza diferente de outras situações. Mas aí, nesse caso, por que eu estou mencionando isso? É um tipo de fraqueza que, por exemplo, essa pessoa saiu lá do hospital, por mais que me procure por uma fisioterapia motora, não seja a parte respiratória, aí sim eu vou trabalhar o quê? Um único músculo, né? Aquela coisa de, deixa eu botar aqui primeiro aquela caneleira ali no pezinho, sobe e desce a perna, para dar uma acordada nos principais grupos musculares, para poder aí sim trabalhar essa força funcional com a pessoa. Qual que é o problema? A pessoa chega no pós-operatório do joelho, chega com problema de hérnia de disco, chega, sei lá, com um problema no quadril, e eu vejo protocolos que envolvem esse tipo de trabalho. Aí não, é uma pessoa que está com uma força muscular mínima. Tem que trabalhar o relacionamento dos músculos, essa interligação, né? Então a gente pensar numa coisa simples. Estabilidade é força? Força. E isso que eu falei, inclusive, do internado, eles perdem força da musculatura proximal. Ou seja, estabilidade, zero. Não adianta nem trabalhar só músculo de braço e perna. Tem que trabalhar o sentado, movimentos de estabilização, tudo isso. Então a gente, pensando inclusive como você falou agora, nessa questão do Covid, as pessoas perdem uma capacidade respiratória, até porque a gente sabe que tem um acometimento na região do pulmão, mas pelo pessoal ficar acamado por muito tempo, eles perdem muito a questão contrátil e agrupamento de várias fibras musculares, principalmente estabilizadora. Então a pessoa tem dificuldade de simplesmente ficar em pé para se manter em pé naquela posição parado. Sim, sim. E aí depois muitas vezes vem um profissional e joga uma carga numa extremidade, pensando em trabalhar a extremidade da perna, achando que a pessoa precisa muito mais trabalhar a perna, sendo que a parte proximal, que o núcleo, o centro da pessoa, que é a estabilidade, está desligado. Está com deficiência. E essa parte respiratória para a estabilidade é essencial, né? Por exemplo, nós temos aí essa musculatura do diafragma, que pega a principal região da lombar, que é responsável pela maioria dos nossos movimentos rotacionais, que é L1, L2, L3, com uma inervação, que vai inervar uma parte visceral muito grande, que é a parte do vago, nervo vago. Né? O povo só pensa no frênico, só associa dentro da físio com problemas respiratórios, mas para você ver, uma musculatura vai trazer a estabilidade que a nossa coluna precisa, não serve só para respiração, e ainda vai ter uma inervação que quando ele fica muito tensionado,
pode alterar vários aspectos da nossa parte digestiva. Né? Na verdade, a gente tem duas funções aí diretamente ligadas, uma neural e uma mecânica. Pelo mesmo músculo e as mesmas inervações ali, tudo ligado Exatamente. E associado em conjunto. Que é o que uma coisa que eu costumo dizer sobre essa parte mecânica, Maurício, é que não existe exercício ruim. Existe exercício feito na hora errada. Inadequado. Se a pessoa não tem o controle motor adequado, ou se a pessoa fadigou de tal forma que chegou naquele nível de uma fadiga neural, um exercício que você colocar ali vai ser inadequado. Né? Não tem essa coisa... Tem alguns mitos... Controle motor é força? Força. Força. Boa. Todos os movimentos que nós fazemos, desde essa questão da estabilidade, do controle do tônus postural e de movimentos finos, abotoar uma camisa, levantar um peso, andar, tudo isso depende de sinergismos e de co-contração. E quem controla isso é o sistema nervoso. Então, se a gente não tem um treino que estimule essa ativação numa velocidade, num tempo rítmico adequado, porque tudo é ritmo, tudo é frequência, nós não conseguimos ter as ativações naquele time correto. A gente não vai ter o controle adequado. Pode até conseguir fazer o movimento, mas aí é a hora que aparecem as lesões. Eu costumo receber muito na clínica pacientes que trabalham em banco, caixas de banco, gerentes e tal. Aí às vezes vira assim, não sei por que eu tenho uma hérnia, ou por que eu tenho essa dor, não faço nada. Passo o dia inteiro sentado, só arrumo a minha casa. Não faz nada. O problema é esse, não ativa essa conexão neural. Ter um repertório de movimento grande é que trabalha essa parte do controle motor, né? Doutor Alessandro, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença aí. Você é presença ilustre aí na nossa live. É fera, né? Não tem para onde correr. E aí, esse é um assunto muito interessante, né? Porque as pessoas, inclusive, não sabem o que é. Imagina, na verdade, treinar força é sempre aquela coisa exagerada. É sempre aquele negócio de pegar muito peso. Depende. Para mim, pegar 200 quilos e botar nas costas para fazer o agachamento é um treino de força. Para um idoso com uma certa dificuldade, levantar da cadeira é a mesma intensidade de força do que para mim com 200 quilos. E aí essa capacidade se torna extremamente importante para que ela tenha uma qualidade de vida. Coisa simples. O nome, força para ter qualidade de vida. Respeitando a individualidade biológica de cada uma das pessoas. Sem dúvida. Que o esforço ele vai ser diferente dependendo da pessoa. Né? Eu tenho alguns idosos que moram no abrigo, onde eu vou atender no final de semana. Se duvidar, você medir todos os sinais vitais e tudo mais, saturação, se duvidar, se pudesse fazer um VO2 ali no momento, um percurso de sair de uma cadeira, dar uns 5 passos assim, talvez ia ser um esforço equivalente de correr uns 4 km, sabe? Então tem que respeitar essa individualidade, que é uma coisa que me preocupa com exercícios em grupo, quando envolvem uma atividade com muita carga. Né? Por quê? Porque é difícil controlar a correção do movimento. A mecânica do movimento, sem dúvida. E aí a gente entra em 2 problemas, né, na verdade. Uma, se bota um grupo, a gente entra nessa deficiência da questão do movimento, e aí, às vezes a pessoa está fazendo algo errado, inadequado, não vamos dizer errado, né? Sim. Inadequado. Exatamente. E quando pensa assim, aí já pensa logo no idoso, ele está com dificuldade de caminhar daqui e ali, e quer ficar insistindo nessa resistência. Só que o doutor Alessandro falou bem, ó. VO2 do idoso é correr até para ir ao banheiro. É para ir ao banheiro. E aí esquece que resistência ela é dependente da força. Se a pessoa não tem força, não adianta eu treinar resistência. Não adianta eu treinar uma outra característica, eu tentar melhorar meu VO2 máximo, se eu mal consigo levantar da cadeira. Uhum. Primeiramente, exatamente, eu trabalho a principal, digamos assim, a principal capacidade física, que é força, para vir as demais habilidades. Só que lembrando, a capacidade de força ela tem um grande fator. Ela é extremamente
neural. Então, levar o sistema neural a uma fadiga, você vai ter problemas, às vezes, prolongados para você ter essa recuperação e você perde o controle motor naquele exato momento. Então, você coloca esse movimento, você coloca essa musculatura, articulação, independe do que você tá observando aí, em risco por conta do seu treinamento, se ele for inadequado. Exatamente. Só que além desse aspecto neural, eu acrescento uma coisa, estrutura e função estão sempre juntas. Então, por exemplo, anatomicamente, nenhum músculo, nenhuma articulação, nem nada tem aquele formato por acaso, tem um porquê de existir. Toda matriz celular ali, ela tem um porquê de ser organizada daquela forma. Por que eu estou falando isso? O Bousquet traz uma coisa que é uma grande verdade. Quando a gente vai fazer algum movimento, antes de trabalhar essas valências todas, força, potência, resistência e tudo mais, a gente tem uma grande missão que é o quê? Se manter em pé contra a gravidade. Estabilizar. E nesse momento de se manter em pé contra a gravidade, não é só musculatura que age. Tem um fator muito grande por um componente de compressão que vai agir em cima de ligamentos e dos tecidos conjuntivos. Então, a gente tem uma rede de fáscias. Eu quase falei uma rede neural de fáscias. Não existe esse termo, mas convenhamos que é quase que por aí. Porque essa ligação das fáscias depende tanto desse aspecto do controle neural. E esse controle neural ele vai dissipar essas forças, essas tensões, por meio delas, que chega quase a ser um controle, entre aspas, neural da face. É quase que por aí, sabe? Exatamente. Então, esse componente estrutural, conjuntivo, ele é muito importante. Por que eu ressalto isso? A partir do momento em que eu comecei a atentar dentro dos atendimentos, para que o nosso corpo ele respeita 3 leis. Uma questão do conforto, que é não ter dor, nada disso. A economia, que é a lei maior, que é não gastar energia. O corpo ele foi estruturado para ser, entre aspas, preguiçoso. Menor gasto energético, né? Dentro dessa economia é onde entra o tecido conjuntivo, porque o músculo, as unidades contráteis vão gastar muito mais. Então, toda essa rede de fáscias, os ligamentos, vão ajudar para que a musculatura não gaste tanta energia. E o que eu percebo na clínica? Pessoas que chegam com grande tensão muscular, não adianta eu liberar, por exemplo, a musculatura com uma raspagem. Eu tenho que ir já direto na parte ligamentar, trabalhar, por exemplo, essa união tendínea ali na fixação na parte óssea, para poder amenizar a tensão nessa parte conjuntiva e aí trabalhar o resto. Só que, qual que é um tecido conjuntivo gigante que a gente tem? O centro neural do diafragma. Então, o diafragma é sempre posto em tensão, mesmo antes da gente fazer qualquer movimento. E eu acho que, assim, de todos os pacientes que eu já recebi até hoje, para ter uma respiração 100% livre, foi só o bebê. Só bebê. E engraçado. Nunca encontrei uma pessoa com uma respiração 100% livre. E engraçado, você tocar até no assunto do bebê. A gente vê, né? Ele tem uma respiração que é perfeita, mas ele tem uma grande deficiência ainda. Você estava falando antes da questão de colocar a gente em pé para aguentar o suporte da gravidade, essa sustentação, que é a falta de estabilidade. Sim. Se a gente for avaliar um bebê, ele tem uma respiração perfeita, se ele tiver nascido ali congenitamente direitinho, e ele tem força de membro. Se você colocar o dedinho assim, ele faz uma barra, se você colocar ele em pezinho, ele faz um agachamento, mas ele não dá conta de ficar em pé por falta de força de estabilidade. A estabilidade que vai ganhando gradualmente, né? Que leva por volta de 9 meses aí para ele desenvolver com boa qualidade. Inclusive, às vezes, uma pessoa, quando chega lá na clínica, fala assim, porque tem aquela coisa, né? Tem um dor na coluna, tenho que fortalecer o abdômen, né? Aí a pessoa já chega lá, não, eu preciso fortalecer e tal. Eu, não, vamos trabalhar a sua força. Você vai me deixar forte, bombado, igual esses caras malhados? Não, eu vou te deixar forte que nem um bebê. Um bebê que já caminha. Por quê? Todo o processo do desenvolvimento neuropsicomotor da criança é o processo que vai levar a uma ativação
da estabilidade de uma forma perfeita. Perfeito. Perfeito. E aí aquele bebê que cumpriu toda essa fase de desenvolvimento até adquirir todos os movimentos básicos da nossa vida, sentar, rolar, levantar, né? Passar de sentado para em pé e caminhar, que é o básico que a gente aprende no primeiro ano de vida, ele tem a estabilização perfeita. E eu acho muito importante nesse treino neural a gente trabalhar movimentos associados com esse processo evolutivo da criança. E é tão engraçado isso que você vê, a pessoa, o bebê, né? Ele já consegue ficar em pé, ele já consegue estabilizar, ele tem um agachamento perfeito, ele tem boa mobilidade, porque ele consegue a mobilidade por ganho da estabilidade. Então, se você perde estabilidade, perde a força de estabilidade, você perde mobilidade nas articulações. Então, ele consegue ter uma boa movimentação, ele consegue boa estabilidade, ele consegue boa mobilidade. O corpo dele é perfeito. E a gente vai ficando burro ao longo da vida, né? A gente vai deixando de executar algumas coisas e vai perdendo movimento por conta disso. E aí vai trazendo vários problemas, que um deles é a dor na lombar, que você falou, tô com dor na lombar. Vamos fazer o seguinte? Engatinha, volta a engatinhar, faz lá o exercício de engatinhar todo dia. Resolveu um monte de problemas só no engatinhar. Exatamente. Porque no engatear você está pegando grupos musculares, de tal forma que eles têm que distribuir tensão e você acaba testando também, avaliando a integridade dessa parte conjuntiva que a gente estava falando. Exatamente. Né? Por exemplo, essas avaliações, igual a gente usa muito na físio. Fulano, vai lá, faz força, deixa eu testar aqui o seu bíceps. Isso aí é para o caso do MRC que eu falei de quem está ali internado. É para aquela pessoa que acabou de chegar ali para mim, sofreu um AVC, está com um problema neurológico, eu vou fazer alguns testes assim específicos. Mas tem uma funcionalidade mínima. Ou é a questão da dor na coluna, como a gente estava falando, tem que avaliar a força de uma forma onde você teste a relação das musculaturas também. Né? Mas você que está devolvendo, você que está fazendo as perguntas, mas eu vou devolver uma pergunta agora. Não, peraí, eu não terminei de falar. Mas isso aí vai te ajudar a terminar de falar. Porque você estava falando de mobilidade, sabe por quê? Você está falando de mobilidade. A gente aprende muito, né, lá dentro da físio. Não, tá preso, tem que alongar. Ganhar mobilidade precisa de força? Ganhar mobilidade precisa de força. Primeiro, por que precisa de força? Ela é interdependente. Agora você pode acabar de falar. A mobilidade, normalmente, ela é interdependente da musculatura estabilizadora daquele lugar ou de articulações aproximadas. Então, se a gente está com uma deficiência de mobilidade, a gente tem dois fatores. Ou a gente tem alguma disfunção articular naquele momento ali, uma estrutura óssea, alguma coisa, alguma compressão naquela articulação que evita de que ela se movimenta de qualidade, e existe uma diferença entre mobilidade e flexibilidade. Mobilidade é o quanto aquela articulação se movimenta bem, e flexibilidade é o quanto aquela musculatura consegue esticar, com também a questão da estabilidade. Então, eu costumo dizer o seguinte, se a articulação ela não está estável, vamos dizer, está frouxa demais, o nosso cérebro, de uma forma extremamente inteligente, ele bloqueia essa articulação para que evite lesão. Então, a gente perde, por falta de força, de estabilidade, eu vou evitar de mexer demais para que evite de machucar, evite de lesionar. Então, eu vou bloquear. Se eu ganho essa estabilidade necessária, eu volto a ter o movimento necessário, só que sem exagero nesse movimento. Então, eu preciso trabalhar uma estabilidade, uma força adequada nesse local, que existe uma diferença força para a musculatura, que é a musculatura de estabilidade, uma forma adequada, e aí, se for necessário, que normalmente, se a falta de mobilidade é a falta de estabilidade, ganhei estabilidade, eu volto com toda essa minha movimentação adequada já direto, não preciso nem pensar em mobilidade. Então, a mobilidade ela é interdependente da força sempre. Sempre. E às vezes a pessoa confunde achando que estabilidade é só tronco, né? Coluna. Não. Mas isso que você falou é a questão de você trabalhar essa conexão, como o doutor Alessandro está falando, de mente e corpo mesmo,
para ter uma ativação neural, um treino neural adequado, para você explorar do sinergismo e da cocontração. E aí, né? Não adianta trabalhar só um único grupo. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, na questão da reabilitação do joelho, é que, primeiro, tem que se atentar para toda a região de quadril e de pelve, por conta das musculaturas biarticulares, por conta de toda a biomecânica. Mas não tem como, por exemplo, é muito comum, faz a cirurgia, perde massa muscular de quadríceps. Aí olha assim, não, tem que fortalecer quadríceps. Se não trabalhar posterior e anterior de coxa, adutor e abdutor, para poder gerar essa estabilidade, não tem como reabilitar tudo. Não dá para pensar só no aspecto do trofismo. Então a gente pensa até o seguinte, deixa eu voltar, que eu vou fazer uma pergunta agora é minha vez. Está perguntando mais do que eu. A gente, voltando à questão do engatinhar. Quando a gente engatinha, a gente trabalha cadeias cruzadas, anteriores. E aí, levando a essa relação que você acabou de falar da reabilitação do joelho. Você, como uma fisioterapeuta, cheguei lá com o meu joelho lesionado, você tem que pensar primeiramente no joelho em si, olhar o joelho como joelho. Reabilitei o joelho como joelho. Eu, como um atleta, estou reabilitado? Jamais. Melhorar. Mas eu não estou mais sentindo dor no joelho. Meu joelho está bom, está flexionando, está tudo normal. Eu não estou reabilitado? Respeitar os processos de cicatrização, as fases inflamatórias, é fundamental. Né? Então, assim, tem que reabilitar o joelho em si? Ok, tem. Né? A questão de controlar um edema, um processo inflamatório. Né? Eu não condeno nenhum tipo de técnica. Né? Você vai lá, faz uma eletroterapia, faz uma acupuntura, enfim, uma terapia manual, o que for. Mas não dá para insistir em um tratamento sem trabalhar movimento. Por quê? Porque aquele joelho, ele precisa se adaptar novamente para fazer aquilo que ele fazia antes. E fazer aquilo que ele fazia antes não quer dizer ele ter uma amplitude livre e não ter um edema. Quer dizer ele conseguir se relacionar de novo com as outras estruturas. Ele conseguir se engajar novamente nesse sistema de biotensegridade. As pessoas falam muito de tensegridade, mas é uma biotensegridade, é diferente do que é tensegridade mesmo. Eu gostei desse termo de relacionar com as outras articulações. Achei isso fantástico. Reabilitar só o joelho sem trabalhar isso, talvez seja uma técnica, sei lá, para ver se a pessoa volta de novo, para dar mais dinheiro para a clínica. Pensando no joelho ainda por cima, que é uma articulação muito comum de ser lesionada, e ela faz, vamos dizer, um único movimento, que é flexo-extensão. Os outros movimentos a gente desconsidera porque são muito pequenos. Normalmente ele se lesiona por ele próprio, o problema está nele, ou você considera que possa ter em alguma outra parte uma lesão, uma disfunção que possa ter causado essa lesão? Meu Deus, dessa pergunta a gente podia fazer uma live de 2 horas só com a minha resposta. Mas tentando simplificar aqui, o que acontece? 2 aspectos importantes dentro da fisioterapia. Primeiro, usar o movimento para poder passar a dor do paciente e trazer uma mobilidade articular íntegra, porque se essa mobilidade articular não estiver íntegra, não adianta eu trabalhar só com a flexibilidade do músculo. Né? A gente precisa trabalhar muito do que a gente chama de movimentos acessórios. Porque esses movimentos, quando, por exemplo, faz uma flexão e uma extensão de um deslizamento anterior do fêmur e da tíbia e um deslizamento posterior, e o próprio movimento rotacional, se eu vou manualmente trabalhar esses movimentos antes de fazer, sei lá, uma mobilidade passiva, um alongamento, levar para uma ida para fazer, sei lá, uma bicicleta dentro da água, qualquer coisa do tipo, eu tenho um resultado muito mais rápido na melhora da dor desse paciente. Né? Inclusive, estimulando mais esses aspectos vasculares da região também. Tá? Então, esses movimentos a gente trabalha muito, a gente nunca desconsidera na questão de reabilitar nesse ganho inicial da mobilidade e de melhora da dor. Tá?
Qual foi a outra mesmo que você falou? Rapaz, passou um filme aqui na minha cabeça. Passou um filme de 2 horas que ficou até difícil de coordenar aqui. Você falou, desconsidera os movimentos, os outros. Desconsidera a questão dos movimentos, que é a flexo-extensão. Sim. E aí, me perdi agora. Nós dois juntos é foda, né? Não, tá lindo. Mas assim, a questão é justamente essa. A gente voltou... lembrei. Lembrei. Que outra coisa que eu ia falar? Tem situações e situações, né? Por exemplo, tem aquele sujeito que acabou de lesionar o joelho, e aí, sei lá, vai esperar 1, 2 semanas, um tempinho mínimo ali porque é uma recomendação que muitos cirurgiões ortopedistas fazem para poder amenizar um pouco do processo inflamatório, fazer um pré-operatório e já vai direto para a cirurgia. Quando é assim, é até mais fácil de reabilitar depois, né, passando por um bom procedimento cirúrgico, porque ele não perdeu aquela mobilidade antes de passar pelo procedimento cirúrgico. Só que aí olha que coisa mais louca e incrível que é essa interligação do nosso corpo. Tem algumas situações, como por vezes eu pego na clínica, que, sei lá, a pessoa, além de ter um componente de uma lesão condral, né, grande, é uma pessoa que passou uns 5 ou mais anos com aquele LCA rompido e, por vezes, tem algum problema ali do menisco, uma condropatia, tem alguma coisa a mais. Você pega aquele joelho, ele já está com a mobilidade já mais restrita. A pessoa pode até estar fazendo tudo, às vezes vai até pro parque, dá uma corridinha, sente aquela dor depois de um esforço maior, mas enfim, tem uma vida mesmo estando naquela situação. Saiu do processo inflamatório, a gente consegue ver bem que a pessoa consegue sobreviver com aquilo, né? Só que quando chega nesse momento, a gente pode ter o que se chama de uma facilitação neural, medular, uma facilitação medular. Como assim? O joelho ele não recebe inervações só, por exemplo, as musculaturas que agem nele. Tem algumas inervações cutâneas também. Só que, por exemplo, a parte medial do joelho vai receber uma inervação que é de lá de L2. Então, assim, dessa região do plexo lombar, que vai mandar, de repente, inervações para musculaturas próximas do tronco. E aí, o que acontece? Uma alteração mecânica na hora de pisar, por conta da lesão que ele teve. Uma alteração mecânica que vai acontecer, levando a uma hipomobilidade, sobrecarrega outra região. Junta com hipomobilidades próximas da raiz nervosa, que podem aparecer, daqui a pouco o sujeito vai chegar lá na clínica, eu tive um problema no joelho, mas eu estou aqui lascado de dor lombar, tá sentindo que o corpo está muito preso, que não é só o joelho, e aí vira uma bola de neve. Então a gente tem que lembrar que o que causa a lesão no joelho, claro que quando a gente fala de LCA entra muito um fator de força externa, é muito comum, né? Mas muitas das lesões, por exemplo, lesão condral, tem uma condropatia, tem uma condromalácia, isso aí é uma lesão típica dessa relação de hipomobilidade e hipermobilidade. Se não está bem estruturada, a articulação do tornozelo, não está bem estruturada a região de pelve, né? Sacroilíaca, lombar, né? Não está bem estruturado, uma região vai sofrer. Uma parte está preguiçosa, a outra vai trabalhar demais. Quem trabalha demais, se lasca primeiro. E com o tempo de mobilidade, começa a aparecer outras lesões. E a gente acabou entrando muito na reabilitação do joelho aí. Voltando ao nosso tema, que é força. E aí, para ficar mais fácil, inclusive, falar sobre isso. Eu tive uma lesão no braço, membro esquerdo. Está lá engessado ou enfaixado por uma cirurgia e fez ali a incisão e tudo mais. Está enfaixado. É interessante eu malhar pesado o meu lado direito, o meu lado contrário, para que eu possa reabilitar o meu lado esquerdo mais rápido? Assim, as musculaturas, elas estão interligadas até pela estrutura anatômica delas, né? Então, se eu tenho um problema lá do bíceps, no ombro que seja, qualquer problema que seja, no ombro, o ombro são 3 articulações, então eu tenho que movimentar a escápula. Só que, por mais que eu tenha que trabalhar a escápula, eu tenho que me lembrar que esse ombro, ele está conectado com a região da pelve, anteriormente e posteriormente.
Então, inevitavelmente, eu tenho que trabalhar os dois lados, trazendo uma simetria, trazendo uma ativação, né? Isso é um fator. Um outro fator, dependendo do problema que for no ombro, né? Isso a gente trabalha, por vezes, muito com pacientes que têm uma hemiparesia, que tem alguma questão neurológica envolvida, é trabalhar o método da irradiação também, né? Então, por exemplo, se eu tenho o lado direito que está comprometido, por que eu vou trabalhar só ele? Eu não dou uma forcinha irradiando com a contração do outro membro, do outro lado. Por que eu não vou dar uma forcinha irradiando com uma ativação de, por exemplo, musculatura posterolateral do quadril também, né? E aí a gente pensando, inclusive, assim, né, a gente faz isso muito na educação física, né, no treinamento realmente, porque força é um fator, é um conceito muito além da musculatura. Muito além da musculatura. Força, na verdade, está aqui, ó, e não no músculo. Então, se eu estou com o meu membro esquerdo parado por algum motivo, eu treinar o meu cérebro no meu lado direito, eu estou ganhando no meu lado esquerdo. Porque, na verdade, eu tenho que treinar não o meu braço, mas sim o meu cérebro. Porque força é um conceito de aumento de ativação e contração de várias musculaturas ao mesmo tempo. Se eu consigo fazer isso e agrupar o maior número de fibras possível, e aí entra nesse conceito de trabalhar indiretamente nessa relação. Trabalhei o meu lado direito, trabalhei minha perna, o que for, eu vou estar tendo ganho daquele meu lado esquerdo da mesma forma. Exatamente. Porque treinar Por isso que, por exemplo, falando em evidência científica, um estudo que vai trabalhar controle motor, ele é sempre muito mais complexo de ser desenvolvido do que um estudo que vai propor algum tipo de intervenção, um treino resistido, onde eu quero avaliar a força do músculo. Por quê? Porque o controle motor, a gente está avaliando essas interligações. Não está avaliando simplesmente o músculo. Né? Se você vai lá, propõe, vou fazer uma pesquisa aqui, vou fazer um treino funcional e vou avaliar a força muscular com o isocinético, padrão ouro, é indiscutível o equipamento para fazer ciência, indiscutível. É funcional? Só que, exatamente, você não vai poder dizer, você pode ter um N excelente, uma estatística maravilhosa, pode ter um ensaio clínico controlado, randomizado, que não adianta você querer dizer que o seu treino funcional ele vai melhorar a força, sei lá, de populações nós jovens, todos que formos fazer, com aquela intervenção que você propôs, porque você usou isocinético. Não vai. Vou até fazer uma colocação. Nós temos uma grande amiga em comum que fez um estudo com o pessoal de Parkinson, onde a gente entrou com o treinamento com kettlebell, e a base do kettlebell, o movimento básico do kettlebell, o swing para a cadeia posterior, não só de isquiotibiais, não só de glúteo, mas trabalha toda a cadeia posterior, isso é comprovado cientificamente, e que o teste foi feito no isocinético de flexão de joelho. Todo o sistema mostrou grandes resultados, o único que não mostrou grande resultado foi o isocinético para isquiotibiais, para musculatura bíceps femoral, isso aí. E aí você vem dizer para mim, mas não foi legal o resultado, porque não teve grandes ganhos, não teve grandes mudanças. Mas, gente, aí é a grande questão. Anatomia tradicional é uma coisa, anatomia funcional é outra. Se a gente for pensar que os nossos isquiotibiais eles não foram feitos para ficar fazendo flexão de joelho, mas sim extensão de quadril e estabilização do joelho, coisa que o isocinético ele não consegue aferir, ele não consegue medir, a gente perde muito com isso. Justamente a Camilo Wells, Jonathan. E agora tudo tem que ter um primeiro passo. Tem. Né? Em qualquer pesquisa, qualquer evidência que a gente queira criar, cara, não tem como. E quando envolve ser humano, por quê?
A nossa capacidade de raciocínio, nosso sistema nervoso, ele foi feito para... O que nos diferencia dos outros animais é que a gente tem um repertório, uma capacidade de gerar um repertório de comportamentos e de movimentos gigantesco. Ou seja, você pode tentar controlar o máximo possível aquela amostra, controlar o máximo possível o lugar. Não tem como você não ter nenhum tipo de viés. Não tem como você avaliar tudo, né? Por isso que eu gosto também, sobre isso é uma coisa interessante, que eu acho até relevante de colocar aqui. As pessoas, por vezes, querem fazer prática baseada em artigos. A gente tem que fazer prática baseada em evidência, que o professor Léo Costa, lá de São Paulo, já fala muito. O que é a prática baseada em evidência? Eu vou considerar vários artigos, por quê? Porque na minha totalidade não é só músculo. Tem todo um contexto que está por trás daquilo ali, tem todo um histórico que vai influenciar, um aspecto de qualidade de vida que vai muito além do movimento. Mas você tem que considerar também a capacidade técnica, da nossa amiga, que é indiscutível, e considerar o quê? A individualidade biológica. Sim. Tanto que o quê? Adaptações individuais dentro de um protocolo é inevitável. Não dá para dizer, por exemplo, que aquilo ali foi eficaz para melhorar, sei lá, a força, digamos que tenha melhorado no isocinético. Foi eficaz para melhorar a força muscular. Muscular. Não foi força funcional. Mas, mesmo assim, não dá nem para dizer que tem que ser seguido à risca aquele protocolo. Por quê? É inevitável, adaptações têm que acontecer. Né? E uma coisa sensacional dessa pesquisa, que vai, inclusive, dentro de uma coisa que eu gosto e que faço muito, é que não tinha protocolo para ela fazer. Ela criou o protocolo dentro do conhecimento da doença, dentro do conhecimento do controle motor e do treino funcional. Sinceramente... Ajudei a montar. Me perdoem os profissionais. Me perdoem todos os profissionais. Guidelines são fundamentais, mas guidelines também podem conduzir o profissional a um comodismo. Sim. Sabe aquela coisa, tem um fulano ali que está passando fome, eu vou ficar levando comida para ele. Ele vai ficar todo dia esperando levar comida. Ele não vai fazer alguma coisa para poder produzir mais comida. E vai achar é um percentual pequeno. É um percentual pequeno que vai fazer isso. Então, assim, eu não gosto dessa coisa. Não, mas é porque tem protocolo disso. Ok. O protocolo, o guideline, para mim, é que nem graduação. Caraca, vão me matar. Isso aí vai ficar gravado? É que nem graduação. Em que sentido? Serve para dar um caminho. Não serve para ensinar o que você vai fazer. Não, mas é isso, assim. Não ensina o que vai fazer. Vai dar um caminho. Mas é uma cultura do nosso país. A gente forma e acha que já está pronto para atuar. Na verdade, eu costumo dizer assim, como um atleta de luta a vida inteira, até chegar na minha faixa preta, eu era estagiário. Eu peguei minha faixa preta, daí em diante eu entro no mercado de trabalho. Entrar no mercado de trabalho não quer dizer que eu já estou preparado. Exatamente. Quer dizer que eu estou entrando no... Meu amigo, cada vez para eu continuar na luta e continuar recebendo aquele cara que já era faixa preta há 20, a 30, a 40 anos, eu tenho que me preparar tanto quanto ele. E aí a gente tem uma cultura realmente assim, de acomodidade. Agora eu já me formei, agora eu já tenho meu canudo e posso ficar aqui. Por isso que quanto mais cedo estudar mais, menos você vai sofrer lá na frente. Para aprender logo como que faz essa interligação. Inclusive tem uma coisa interessante aqui, ó, Maurício. Adquirir dor lombar, escoliose lombar, por conta de uma condromalácia. Eu falo com certeza. Adquiriu a condromalácia por conta das alterações da lombar. Exato. É o que eu voltei a pergunta para falar isso. E aí eu ia falar, Kate, o problema não é o inverso, como você falou. Não é. Ele está vindo de cima para baixo, não de baixo para cima. A condromalácia foi só algo que apareceu primeiro, mas isso já vinha muito antes, lá de cima. Inclusive, condropatias, doutor Alessandro me corrija aí se ainda estiver aí por aí com a gente, as condropatias e até mesmo os famosos bicos de papagaio, a esmagadora maioria, segundo alguns estudos, ele é assintomático. Então, muitas vezes,
Ah, mas meu joelho dói. Mas ele não vai estar doendo exatamente, necessariamente, sempre, por conta daquele desgaste da cartilagem. Não vai estar doendo ali a coluna por conta daquele osteófito que apareceu. Isso aí muitas vezes são só achados radiológicos. A dor vem de outro lugar. Sim. A dor é causada por outros fatores, que por vezes estão até à distância. Falar de vai dor, trabalhar o diafragma, às vezes é o próprio ombro. O próprio ombro aí, a parte escapular, por vezes, é que está causando o problema da condromalácia aí. Exatamente. A condromalácia, sim, a gente pode falar que, voltando à questão que é o tema, que é força. A mulher, ela tem uma maior predominância a ter condromalácia patelar por conta da formatação do quadril dela anatômica, que aí gera um vetor de força diferente no joelho, que aí pode causar a maior quantidade, mas isso é dizer que vai ter condromalácia só se você não treinar a força. Porque se o seu corpo tiver força equilibrado, cara, condromalácia não vai aparecer nunca. Como tem vários homens que têm condromalácia patelar e ele não tem disposição física nenhuma para ter isso. Mas o cara tem. Por quê? Por falta de força. Então, treinar a força é extremamente importante, gente. E aí, treinar a força, só voltando ao nosso tema, e eu vou entrar dentro da educação física, treinar a força é completamente diferente do que é treinar hipertrofia. Treinar a força não é ser grande, bombado. Treinar a força é conseguir fazer com que o seu corpo treine todo em conjunto. E precisa fazer muitas repetições, Maurício, para treinar a força? Cara, treinar a força de forma correta, nem que você queira fazer muitas repetições. Eu costumo falar muito para os meus alunos. Eu tive uma feliz oportunidade, caramba, nossa senhora, você pode botar pelo menos uns 10 anos, de conhecer, para mim, um dos pais da cinesioterapia, que foi o David Magui. Eu tive a oportunidade de conhecer ele em um mini workshop que ele fez lá em São Paulo, né? E uma vez, lá teve um momento que alguém perguntou isso, mas vem cá, era um workshop específico de ombro, né? Ele só falou de ombro. Mas como que eu devo proceder? O que vai ser melhor? Né? Vai ser melhor fazer 3 séries de 8, de 10, de 12, de 15? Né? A gente sabe que o aspecto da repetição tem a ver com valências diferentes, com vias metabólicas diferentes e tudo mais. Mas ele deu uma resposta excelente. O David Magui virou e falou assim, olha, primeira coisa, você tem que dar estabilidade para essa articulação. E para trabalhar a força correta, não tem número de repetição. Olha assim, como assim número de repetição? Como que eu vou saber quanto que eu vou fazer então? Você vai fazer até onde ainda tem qualidade no movimento. A gente tem alguns fatores, na verdade. Se ele faz um movimento bem controlado, adequado, 4 repetições, você vai lá e faz. Se você percebeu que ele já é capaz de fazer, sei lá, 20, 30 repetições com qualidade, aí é a hora que você entra trabalhando as outras valências físicas que você quer, porque você vai ver que ele já tem a força adequada. Tá. A gente tem que pensar qual o que você quer alcançar. Você quer alcançar força de resistência? Você quer alcançar força pura? O que você quer alcançar? Quando a gente pensa em força pura, a gente pensa tanto na parte neural quanto na parte da via metabólica, a gente pensa em 3, 4, 5 repetições. Porque é o tempo que a sua via metabólica tem de energia para que você consiga executar aquilo. Sem pensar no controle motor. Eu estou pensando na via de combustível, no caso, tá? E aí, Maurício, você está me falando em 3, 4, 5 repetições. Aí eu viro para você assim, Liana, faz 5 repetições, que duraria a sua via metabólica. Mas aí você na segunda já começou a perder o controle motor. Você fez a terceira, para. Acabou. Porque se a gente for pensar em qualidade de movimento, controle motor, força, eu tenho que ensinar o seu corpo a funcionar no padrão correto. Porque se eu se eu começar a ensinar o seu corpo a funcionar no padrão que não está na engrenagem certinha, onde o caixa é perfeito, o risco de você se lesionar é maior. É muito maior. Então não tem pra Por isso que eu falo que não existe exercício errado.
Não existe. Existe você aplicar um exercício para uma pessoa que você não corrigiu o padrão ainda. Esse que é o erro. Né? Para mim, esse que é o erro. O problema é que a gente, assim, tanto a fisioterapia eu vejo como a educação física se baseou muito nesse método de treinamento que é o padrão, que é da hipertrofia. Gente, hipertrofia é pensar no meu músculo. Aí eu tenho que levar o meu bíceps à fadiga realmente. Isso aí eu tenho que levar. Se é com 8, se é com 10, se é com 20, com 26 repetições, 27, eu tenho que levar ele à fadiga. É hipertrofia. Quando eu penso em força, eu tenho que pensar em, primeiro, padrão de movimento, controle motor e trabalhar isso com qualidade. Porque quando a gente pensa, eu recebi, vou dar um exemplo com uma aluna minha, que eu recebi ela um tempo atrás no estúdio, e aí ela, não, porque eu tenho personal e eu treino força e tal, parará. Eu falei, você treina força com quantos quilos? Eu treino com 6, 7, 8 quilos. Para uma mulher, a gente pensa até uma carga razoável. Mas eu virei assim, imagina se você tem um filho e ele pesa 20 quilos. 20 quilos já está fora do padrão dela. Porque se ela pega 8 quilos, 8 e 8 dá 16. O filho dela já pesa 20, já está acima. E se o filho vem correndo num padrão de movimento para ela segurar, pesa muito mais do que 20 quilos. Ela está sendo treinada para a vida dela? Ela está sendo treinada de forma funcional? De forma nenhuma, gente. A pessoa pode ter hipertrofia, pode conseguir fazer tudo. Mas se ela não está preparada para aquela funcionalidade básica que ela tem que ter para o contexto de vida dela, ela não é forte. Exatamente. Ela não é verdadeiramente forte. E o risco de lesão é muito grande. Então, muito grande de acontecer uma lesão. De vez em quando, treinar com 100 quilos, 200 quilos é legal, é interessante? Sem dúvida, gente. Isso é qualidade de vida. Agora, para fazer isso, tem um processo. O profissional tem que entender muito bem de padrão de movimento. O negócio tem que ser muito bem feito. Mas é extremamente importante treinar no extremo, lá em cima. Para isso tem que ter controle motor tanto do núcleo, com diafragma, com, fugiu agora o nome, transverso, multífidos, tudo sendo bem ativado, para que você tenha um controle de coluna, controle de pelve, controle de cintura escapular, para aí sim você jogar sobrecarga e as extremidades estarem movimentando. Exatamente, exatamente. E aí vem tem uma pergunta aqui, era dela que eu ia falar. Eu não sei se eu entendi bem, mas eu vou responder aqui pelo que eu entendi, como a gente faz. O Felipe está perguntando aqui qual é a relação em percentuais dos acometimentos superior, inferior e inferior, superior. Não sei se você tem uma relação em percentual, mas, por exemplo, falando de uma forma com relação ao que eu entendi da pergunta, o que eu percebo? A gente estava falando muito dessa questão do desenvolvimento da criança. E eu coloco muito essa cinesiologia desenvolvimental dentro dos meus atendimentos, né? E a criança, quando é bebê, que está ali, chegou ainda aos 9 meses, 10, está aprendendo a sentar, ainda não adquiriu domínio sobre a posição em pé, a gente tem uma influência muito grande de captores que vêm de cima para baixo, superiores. Adquiriu essa posição em pé, começou a desenvolver o correr, o pular e tudo mais, já começa a entrar um componente inferior. E nós adultos, os dois. Só que, por exemplo, meu querido amigo Felipe Amatuzzi, inclusive, osteopata, ele costuma falar muito isso, tudo começa do pé. Tudo começa do pé. Quer dizer que todas as alterações vêm do pé? Não exatamente, né? Não exatamente. Mas o pé é meio que assim, um dedo duro, né? Ele vai estar sempre denunciando, avaliar a mobilidade ali de tornozelo, o comportamento desses sinergismos na hora de um movimento que exige estabilidade dessa região, já vai estar denunciando qualquer possível alteração por cima, para cima, né? E pelos os nossos hábitos, um hábito que é muito ruim, que a gente tem de ficar sentado em cadeira, como a gente está aqui agora, eu vejo dentro dos atendimentos que eu faço, componentes que estão associados como uma causa primária que vem mais de baixo para cima. Não, você falou perfeitamente, era justamente o que eu ia falar.
Agora, um percentual, eu não sei dizer. Um percentual, assim. O Instagram acabou de avisar que a gente tem 2 minutinhos. Só concluindo essa questão. Isso tinha que ser um meeting no Zoom. Essa oportunidade da gente conversar aqui. Se você quiser, a gente começa de novo. Mas que você não é melhor não, porque eu sou sem limites. O percentual é difícil de falar. Mas, assim, é justamente o que você falou. Depois que a gente ficou adulto, é a mesma coisa a gente pensar no prédio. Montar um prédio sem uma estrutura bem feita. Então, os pés são a base para tudo. Não tem um pé forte, não tem um tornozelo funcional, para cima é muito fácil acontecer várias lesões. Exatamente. Tá pedindo pra gente fazer falando aqui, vamos embora então. Essa questão do treinar descalço, isso é sensacional. Eu na verdade, eu não gosto desse treinar descalço só com idoso, exatamente. Com todo mundo. Porque todo mundo, os receptores plantares ali é incrível. Gente, assim, a gente tem 50 segundos. Eu queria agradecer muito, muito a presença da Liana, dela ter aceitado. É uma profissional fantástica, que eu gosto muito e admiro. E eu já falei para ela, eu tenho medo quando ela se aproxima, porque eu tenho medo de falar besteira. E aí eu queria deixar a última palavra com você para fechar 30 segundos, Liana. Cara, só agradecer mesmo, Maurício. Você é aquele negócio, né? Quer ser bom, junte-se aos bons. Eu recebi um convite, receber um elogio de você, já me mostra que eu estou no caminho certo. E o certo é o quê? Funcionalidade. Não acredito nisso. Vai estudar CIF. Não acredito na CIF. Vai estudar anatomia. Está na anatomia. Então, o que a gente está falando aqui é evidência que vem lá de trás. E treine força. Força tem que ter, não tem para jeito. 2, 1. Tchau!